Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de História Geral do curso de Ideia. E hoje a nossa temática, né, a qual nós iremos debater e refletir um pouco, é sobre a Revolução Industrial, né? Sobretudo a primeira parte da Revolução Industrial, que vai de 1750 a 1850, né? Então, pessoal, a gente vai ao longo do nosso encontro caminhar, né, por três meandros, ao qual iniciaremos aí refletindo sobre o acontecimento histórico no seu tempo, no tempo e no espaço, ou seja, em que momento a Revolução Industrial, né, em que momento iniciou-se a Revolução Industrial na Europa, baseada em quê, quais foram as ressonâncias, né, os elementos que proporcionaram tal acontecimento histórico e o quanto que isso contribuiu para a modificação de uma dada sociedade, né, no tempo e no espaço. Em um segundo momento, a gente vai perceber a Revolução Industrial e suas principais características, né? A gente sabe que a Revolução Industrial ela vai aí ser o elemento que vai modificar o antigo modo de produção europeu, que era baseado, né, a gente percebeu com o feudalismo, a manufatura, né, então esse sistema de produção ele vai ser modificado. Agora você tem o capitalismo, agora você tem a ascensão das máquinas, né, tudo agora, a partir da Revolução Industrial, todos esses elementos econômicos, políticos e sociais, eles vão ganhar uma cara nova, né, um contexto, né, com elementos diferentes e diversificados, né? E no último momento a gente vai falar sobre a Inglaterra e o seu pioneirismo, né? Lembrando que a Inglaterra nesses primeiros 100 anos ela vai aí de certa forma obter uma certa ascensão maior do que os outros países, né, do que os outros povos que também estavam passando pela Revolução Industrial. Então a Inglaterra vai ter aí, de certa forma, um lugar de destaque nesse acontecimento histórico, né? E aí, pessoal, o que seria a Revolução Industrial? Né? Então vocês podem me vir a me perguntar, Matheus, professor, mas o que seria essa Revolução Industrial? Né? A gente tem que perceber o seguinte, vocês viram que a Idade Média, né, o período medieval, ele vai durar do século V depois de Cristo ao século XV, né? Ou seja, uma estrutura social que vai se manter aí ao longo do tempo, mais ou menos durante 900 anos, né? Ou seja, durante um longo período de tempo. E durante a Idade Média, a gente sabe que os elementos que se destacaram dentro do período medieval foi o feudalismo, né, que era um modo de produção, né, baseado na manufatura, né, no trabalho braçal. Então, todos esses elementos, o feudalismo, né, a manufatura, tudo isso começa a despencar quando quando a Idade Média, né, o regime feudal, eles se encerram por volta do século XVI. Então você vai ter no século XVI a ascensão do Renascimento. O que seria o Renascimento? É aquela busca de elementos que fazem parte de uma cultura clássica, né? E aí você remonta lá aos gregos, aos romanos, ou seja, até mesmo o próprio nome medievo, né, período medieval, vai surgir do Renascimento. A partir disso, pessoal, do Renascimento, você vai ter uma série de mudanças de cunho político, social e econômico na Europa, né? As coisas acontecem com uma voluptuosidade muito maior do que aconteceu na Idade Média, né? Após esse período chamado Renascimento, do período renascentista, você vai ter ali por volta do século XVII, início do século XVIII, o nascimento do período moderno. O que é o período moderno? O período moderno, alguns autores costumam caracterizar como um período marcado pelo iluminismo, pelo racionalismo, a ciência no centro do universo, né? O homem agora acredita que a ciência pode resolver todos os problemas humanos, né? Então, pessoal, é a partir desse contexto histórico de mudanças sociais, políticas e econômicas que a sociedade europeia vem enfrentando, né, ali por meio das influências do iluminismo, do racionalismo,
né? Entre outras correntes intelectuais, entre outras correntes que vão se destacar nesse período, você vai ter aí, para além disso, né, a consolidação do capitalismo como sistema hegemônico, ou seja, a partir de agora, o capitalismo passa a vigorar como o elemento central dentro da sociedade europeia, né, como o sistema econômico, né, que vai gerir a sociedade. Ou seja, o capitalismo vai gerir um novo tipo de modo de produção, né? Que a gente sabe que lá na Idade Média foi o feudalismo. E assim, ao longo do tempo, tivemos vários tipos de modos de produção, né? E aí no século XVIII, a partir do século XVI, né, a gente vai ter aí a ascensão do capitalismo, ao qual permanece sendo como o sistema econômico que gera as sociedades, né? Então, pessoal, a partir do finalzinho do século XVII, como eu expliquei para vocês, com todas essas transformações sociais que vêm acontecendo na Europa, né, você vai ter aí conjunto de transformações de ordem econômica, social, política, que alteraram o modo de produção europeu, né, com a consolidação do capitalismo como sistema hegemônico. Você vai ter de 1750, né, a partir de 1750 até 1970, todo o período que se chama de, a partir de 1750 do século XVIII até 1970 do século XXI, você vai ter todo o período denominado de Revolução Industrial. Ou seja, você vai ter aí a primeira fase, que vai de 1750 a 1850, né? E uma segunda fase que vai de 1850 até 1970. Então percebam, a Revolução Industrial ela passa por divisões, né? Ou seja, você vai ter uma primeira fase da Revolução Industrial, né, que vai até 1850, com características próprias, né? A primeira fase da Revolução Industrial tem características próprias que não necessariamente vão se reproduzir na segunda fase, né, da Revolução Industrial. E você vai ter de 1850 a 1970 a segunda fase da Revolução Industrial também com características próprias, né? Isso não quer dizer que entre essas duas fases, pessoal, tenha havido quebras, né? Ocorreram diversas mudanças, algumas coisas permaneceram, mas outras se modificaram com o tempo. Então, pessoal, vamos na nossa aula tentar perceber, sobretudo, essa primeira fase da Revolução Industrial, que, como eu expliquei para vocês, vai de 1750 a 1850, né? Que é a primeira fase da Revolução Industrial. Então, pessoal, esse processo ele iniciou-se no século XVIII, né? E expandiu por toda a Europa e por alguns países fora do Velho Mundo durante o século XIX. Então é um processo de cunho econômico, político e social, ao qual vai marcar a ascensão do capitalismo, vai marcar a queda da manufatura, vai marcar a ascensão das máquinas, né? Então é a partir do século XVIII, final do século XVII e do século XVIII, que começa todo esse movimento na Europa, e isso vai passar por um desenvolvimento, né, que se inicia a partir do século XVIII. Então você vai ter uma sociedade, pessoal, que vai aí, durante esse período, passar por modificações, né? Então, a ampliação dos mercados, a divisão social e técnica do trabalho e a introdução de tecnologia no processo produtivo são algumas das características do processo revolucionário. Então percebam o que marcou, né? Assim, em sua primeira fase, o que foi a Revolução Industrial? Foi mudanças de cunho econômico, social e político que alteraram o modo de produção europeu, que era baseado no feudalismo, na manufatura, como eu expliquei para vocês, e consolidou a ascensão do capitalismo como sistema hegemônico. Quando começa? Por volta da metade do século XVIII, a primeira fase, e vai até 1850, né, na metade do século XIX. Então é um processo, né, que se inicia nesse período histórico. Então a primeira fase da Revolução Industrial vai estar nesse período histórico. Então, quais são as principais características da Revolução Industrial, né? É a ampliação dos mercados, a divisão social e técnica do trabalho, a introdução de tecnologia no processo produtivo, são algumas das características desse processo revolucionário, né? E aí, pessoal, mais adiante, como eu expliquei para vocês, a Revolução Industrial ela pode ser dividida em duas etapas,
né? Ou seja, a primeira etapa, né, que vai de aproximadamente 1750 até 1850, é caracterizada pelo predomínio da Inglaterra e, ao mesmo tempo, pelo início do desenvolvimento industrial na França, nos Estados Unidos e na Bélgica, né? Interessante dizer para vocês que, e aí eu vou trazer na próxima aula, que na segunda fase da Revolução Industrial, né, que vai de 1850 a 1970, você vai ter a inserção de outros países, de outros povos, que vão fazer parte desse movimento, né, desse movimento de revolução, né, desse movimento de mudança, de mudança da questão do modo de produção, né, como eu expliquei para vocês, de mudança na forma de gerir a sociedade econômica, gerir a sociedade de forma econômica, cultural, né, até de forma administrativa, né. Então você vai ter na segunda fase da Revolução Industrial outros países que vão participar, e aí eu vou trazer para vocês na próxima aula. E aí, pessoal, nesses primeiros 100 anos, a gente pode dizer que o país que mais se consolidou, né, que obteve aí maior participação ou é mais lembrado pelos historiadores quando se fala de Revolução Industrial é a Inglaterra. A gente pode dizer que nesses primeiros 100 anos de Revolução Industrial, a Inglaterra vai obter aí o título de pioneira, né? E alguns historiadores chamam, alguns intelectuais vão nomear esse movimento, esse pioneirismo inglês, como a oficina do mundo. É como se naquele período histórico a Inglaterra fosse a oficina do mundo. Tamanha era o seu empenho, né, a sua participação nesse acontecimento histórico, né? Então percebam, né? Só para poder ficar claro para vocês, a Revolução Industrial é dividida em dois períodos. O primeiro período que vai de 1750 a 1850 e o segundo período que vai de 1850 a 1970. Nessa primeira fase da Revolução Industrial, você vai ter a participação da Inglaterra, né? O desenvolvimento industrial na França, nos Estados Unidos e na Bélgica. Ou seja, são países, são povos que vão aí a partir do século XVIII participar dessa primeira fase. Essa primeira fase ela é marcada, sobretudo, por um pioneirismo inglês, né, que a Inglaterra naquele período vai receber o nome de oficina do mundo. Tamanha era a sua participação, né, tamanha era o seu destaque perante a esses acontecimentos, né, que vinham aí ocorrendo na Europa. E aí vocês me perguntam, Mateus, mas me explique mais sobre as características principais da Revolução Industrial. Né? Então essa tabela aqui, ela resume bem a respeito das principais características, né, que estiveram aí envolvidas nessa primeira fase da Revolução Industrial. Né? Então, quais foram os locais que que a primeira fase da Revolução Industrial aconteceu de forma mais enfática? Então você tem a participação da Inglaterra como a grande pioneira, a França, a Bélgica e os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos nesse período vão passar aí pelo seu processo de independência, né? Então é importante lembrar que essas ideias, como eu falei para vocês, iluministas, racionalistas, elas vão estar em consonância com essas mudanças políticas, econômicas e sociais que vai aí culminar com a germinação e com o desenvolvimento, né, do capitalismo. Então perceba o seguinte, que iluminismo, racionalismo, capitalismo e revolução industrial são elementos que andam de mãos juntas quando se fala desse período histórico, né? Então, quais são os materiais básicos? Ferro fundido, fonte de energia, o carvão e o vapor. A principal fonte de energia desse período que vai ser utilizado nas fábricas, né, nas máquinas, que serão utilizadas nas máquinas, né, para poder fazer com que essas máquinas elas funcionem, é o carvão. Então o carvão vai ser um dos principais elementos que vão ser responsáveis pelo funcionamento das máquinas, né, nesse período da primeira fase da Revolução Industrial. Quais foram os setores predominantes, pessoal? O têxtil e o siderúrgico, né? Qual era o elemento qual era o elemento de troca econômica principal nesse período?
a livre concorrência, né? O livre comércio. Quais eram os investimentos? Capitais particulares, né? Ou seja, investimentos é o seguinte, que a maioria das empresas, a maioria das empresas, indústrias que vinham se formando durante esse período da primeira fase da Revolução Industrial, elas eram de capital particular, né? Ou seja, não eram empresas do Estado, eram empresas que sujeitos, né, fundavam com capitais próprios, com capitais particulares, né? Então, eram empresas privadas, né? Qual era a divisão espacial? Empresas dispersas, ou seja, empresas que estavam presentes aí em vários lugares ao mesmo tempo, né? Situação do operário, jornadas de trabalho de 16 a 18 horas diárias, né? Trabalho infantil e feminino e ausência de legislação trabalhista. Então percebam o quanto que o operário ele passava por um processo de opressão, né, dentro dessa primeira fase da Revolução Industrial. Então perceba, jornadas de trabalho que iam de 16 a 18 horas, você vai ter aí trabalho infantil, ou seja, de crianças que trabalhavam nas indústrias, assim como a inserção da mão de obra feminina e a ausência de uma legislação trabalhista. É tanto que é desse período, né, que você vai ter aí diversas convulsões sociais, greves que vão acontecer dos operários em busca de melhorias nas condições de trabalho que eram tão precárias nesse período histórico, né? E aí, pessoal, como eu expliquei para vocês, algumas das características principais, né? Então, a fonte de energia predominante nessa primeira fase foi o carvão, e os setores industriais que mais se desenvolveram foram o têxtil e siderúrgico, né? Só ressaltando, como a gente já viu naquela tabela anterior. As máquinas eram feitas de ferro fundido e não utilizavam o aço. As empresas que geograficamente ficavam distantes umas das outras eram formadas em sua maioria por capitais privados, ou seja, não eram empresas do Estado, eram empresas que sujeitos, baseados no seu recurso privado, fundavam indústrias, né? E aí, e normalmente nesse período histórico, acho que isso ainda acontece até hoje, né? Os próprios donos das empresas trabalhavam nelas, ou seja, colocavam a mão na massa junto com os operários. Mas não é bom confundir, né? Operário com o dono da empresa. O operário é sempre o oprimido, é sempre aquele que passa por um processo de humilhação, né? Então, percebam qual era o contexto histórico, como é que estava organizado, né? A sociedade com seus elementos políticos, econômicos e sociais aí em profunda mudança e passando por processos de conturbação social, como vocês estão percebendo, né? Então, pessoal, vocês podem me perguntar, Matheus, mas por que a Inglaterra foi a pioneira, né? Por que a Inglaterra ela é conhecida como a pioneira nessa primeira fase da Revolução Industrial? O que foi que a Inglaterra fez que tornou ela uma pioneira? Que tornou ela o elemento conhecido até hoje, né, como propulsor da chamada Revolução Industrial, né? Então, na Inglaterra houve uma acumulação. Então, por que isso aconteceu na Inglaterra, né? Por que na Inglaterra isso foi mais forte? Na Inglaterra houve acumulação suficiente de capitais para financiar a transformação das manufaturas em maquinofaturas. Então, você vai ter na Inglaterra recurso de sobra para que essas transformações acontecessem, né? Então você vai ter a modificação da questão da mão de obra e da produção, que vai sair da manufatura e vai para a maquinofatura. Manufatura baseada no trabalho braçal, no trabalho numa mão de obra primitiva, e a maquinofatura baseado nas máquinas, né? Nessas novas descobertas. E aí, pessoal, a gente pode citar pelo menos duas fontes importantes para esse acúmulo. Então, como é que a Inglaterra conseguiu acumular tanto capital para financiar a sua transformação industrial, né? Então, a gente pode citar pelo menos duas fontes importantes para essa acumulação de capital que beneficiaram, né, posteriormente, o pioneirismo inglês nessa primeira fase da Revolução Industrial. Então, você vai ter o comercialismo. O que era o comercialismo? O país comprava produtos e os revendia por preços bem mais altos, né? Houve uma grande acumulação de capital, caracterizando assim o comercialismo como uma forma mercantilista mais bem sucedida entre os países europeus. Então, o primeiro elemento que propiciou a Inglaterra, né, esse pioneirismo, foi o comercialismo. O segundo elemento, né, que vai ser responsável
também por esse destaque, por essa acumulação de recursos ao Tratado de Methuen em 1703, né, ou, como a gente conhece, o Tratado de Panos e Vinhos, que envolvia a Inglaterra e a coroa portuguesa, e isso diz muito respeito a nós, porque a grande parte desse recurso que foi aí envolvido nesse Tratado de Panos e Vinhos eram recursos que vinham das colônias portuguesas além mar, e envolvia certamente a colônia portuguesa na América, onde hoje é o Brasil, e muitos desses recursos nesse Tratado de Panos e Vinhos, eles vão ser advindos do Brasil, né? Então perceba, o tratado ele foi assinado entre Portugal e Inglaterra, né? Ou seja, o primeiro, que seria Portugal, venderia o vinho mais barato e, em troca, compraria produtos manufaturados mais baratos que os demais países da Europa. Então, Portugal era um grande produtor de vinho, e, em troca da sua produção de vinho, Portugal queria, por parte da Inglaterra, produtos como os tecidos, né, o têxtil, produtos mais baratos, né? Então, pessoal, e aí é um elemento importante que pode ser ressaltado dentro desse tratado, é que vai haver, pessoal, uma relação desigual, porque Portugal pagava muito mais caro pelos produtos que comprava dos ingleses, né? Ou seja, dentro do tratado, Portugal comprava os produtos com um valor muito mais alto de mercadorias. Então, foi um tratado que favoreceu sobretudo os ingleses, né? Ou seja, você tem Portugal, que é um grande fabricante de vinho, já a Inglaterra se destacava pelos tecidos da indústria têxtil. Então Portugal venderia o vinho para a Inglaterra e a Inglaterra venderia os seus produtos têxteis para Portugal. Todavia, dentro dessa balança comercial, onde todos deveriam ganhar, só quem ganhou foi a Inglaterra, porque Portugal pagava muito mais caro pelos produtos ingleses do que os ingleses pagavam pelos produtos portugueses, né, com os vinhos, né? E aí, pessoal, assim os ibéricos acabaram desenvolvendo poucas manufaturas, tornando-se dependentes da produção inglesa e contraindo enormes dívidas com os ingleses, né? É comum se dizer que o ouro brasileiro foi utilizado para pagar as dívidas da metrópole com os ingleses. Uma frase bastante comum diz que o ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial na Inglaterra. Então percebam quais foram os elementos de acumulação de capital com o comercialismo e com esse tratado de panos e vinhos que permitiram que a Inglaterra se tornasse a grande pioneira e obtivesse capitais suficientes para subsidiar o seu desenvolvimento econômico, industrial e político, né? E aí, pessoal, por último, mas não menos importante, eu trago para vocês algumas invenções, né, que datam dessa primeira fase da Revolução Industrial. Então, a gente vai ter a lançadeira volante, que vai ser fabricada, ou melhor, que vai ser inventada em 1733. Você vai ter a máquina de fiação de 1765, máquina a vapor de 1769, a fiadeira mecânica de 1779, o tiro mecânico também do final do século XVIII, o descarroçador de algodão, navio a vapor, locomotiva a vapor, motor de combustão interna, telefone. Então percebam, uma das características principais da Revolução Industrial que vocês não podem perceber é isso. Essa invasão das máquinas no modo de produção que anteriormente era baseado na manufatura, num trabalho mais primitivo, num trabalho, de certa forma, mais braçal, né? Se assim pode-se dizer. Então percebam que as máquinas vão passar a fazer parte do cotidiano europeu. Você vai ter a ascensão do capitalismo, você vai ter elementos que têm a ver com o iluminismo, com o racionalismo. Então, a primeira fase da Revolução Industrial vai ser marcada por isso, por um pioneirismo inglês, por uma ascensão do capitalismo como o grande sistema econômico, como o grande elemento propiciador desse novo modo de produção baseado nas máquinas, né? Entre outros elementos que fizeram parte da Revolução Industrial. Mas eu acho que por hoje, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bons estudos, muito obrigado pela atenção.